Hoje nós falaremos sobre as professions. Quais são as professions mais importantes, as mais utilizadas, como diferenciar, como transformar verbos em professions. Fique ligado que esse episódio está riquíssimo em detalhes. Hey all business people, how are you doing? I'm your teacher and host of our podcast, Bruno Aguiar. It's an immense pleasure to have you here. Welcome to Business Lingo Podcast, podcast que te ensina Business English, o inglês do Business World, do básico ao avançado numa ordem cronológica, lógica, fácil e prática para você, of course, speak English, aprender e falar o Business English, o English do Business World, e ser capaz de negociar, de colaborar, de resolver problemas, de passar em entrevista e, obviamente, consequentemente, crescer in your career, alright? Hoje estamos de volta com os episódios na ordem cronológica do nosso podcast. No último episódio nós tivemos um episódio 100% em inglês, espero que você tenha curtido bastante. Como eu disse, foi um episódio um pouco free, né, que eu falei um pouco sobre a maneira com que eu penso com relação à fluência, como chegar à fluência, os dois caminhos, e também falei bastante, dei bastante dicas sobre como melhorar o seu listening e principalmente como melhorar a sua fala, né, através do writing. E hoje então nós estamos de volta com os episódios na ordem cronológica. Nesse episódio você vai aprender os nomes das professions, das mais important professions in English. Também vou te ensinar o Jump of the Cat, né, para você transformar qualquer verbo em uma profissão. Pois é, tem como você fazer isso, sabia? Pegar um verbo e transformar numa profissão. So, hoje você vai aprender esse Jump of the Cat, que na verdade não é Jump of the Cat, a gente fala só brincando, né? E além disso, eu também vou te ensinar quando e como você deve utilizar os artigos A or N, sabe o A or N? A diferença não é só como tem consoante e vogal, não, tem mais coisa por aí, tá? Então fica esperto que hoje, nesse episódio, você vai aprender tudo isso. Needless to say, não é preciso dizer que este episódio é sim conectado com os próximos episódios. Então nós estamos no episódio 18, no episódio 19 nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós vimos até aqui, né? No episódio 20 a gente vai ter um episódio comemorativo, então vai ser um pouquinho diferente. E lá no 21, então, nós vamos voltar, né, nós vamos conectar com esse episódio aqui, porque a gente vai falar sobre as rotinas de cada profissional, alright? Então, obviamente, não deixe de seguir o nosso podcast aqui, né? Põe o sininho aí no Spotify, e se você estiver no YouTube, clica no sininho aí também, né? Subscribe no nosso channel e deixa seu like nesse episódio. Se tiver no Spotify, deixa suas 5 estrelas ali aí pra nós, hein, meu? So, without further ado, let's get down to business. Bom, vamos lá. A primeira coisa mais importante para nós sabermos antes mesmo de começar qualquer explicação aqui é que no português nós temos a diferenciação para o masculino e o feminino. Por exemplo, bonito, bonita, certo? Bonito e bonita são adjetivos. E quando nós falamos também de profissão, né, nós falamos cabeleireiro, cabeleireira, certo? Então a gente também tem essa diferenciação, né, do masculino para o feminino. Quando nós utilizamos substantivos, né? Profissões são substantivos. O que são substantivos? Substantivos são coisas, objetos ou pessoas, tá legal? Então são palavras comuns. Adjetivos são palavras que dão qualidade. Então, repetindo, o bonito e a bonita dão qualidade a um substantivo, uma pessoa, né? Então, cabeleireiro bonito, cabeleireira bonita. Então a gente tem o substantivo e o adjetivo. Não é preciso dizer também, possivelmente você já sabe disso, que no inglês nós invertemos os adjetivos com os substantivos, né? É bonito cabeleireiro, né? Então seria handsome hairdresser, né? E aí que vem o X da questão. Se fosse uma mulher, por exemplo, a gente diria beautiful, só que também diríamos hairdresser. Hairdresser que também pode ser cabeleireiro ou pode ser cabeleireira, tá legal? Então, o resumo da ópera até aqui é, quando nós falamos de profissão, tá, ou de profissões, essas profissões, elas são unissex, né? Então, quando a gente estiver falando de hairdresser, pode tanto ser um homem como pode ser uma mulher, alright? A segunda questãozinha é, vamos aprender a diferenciar ou saber quando utilizar os artigos an. Os artigos an, na verdade, são os artigos indefinidos, né? O que são artigos indefinidos? É o um ou uma. Então, por que eles chamam indefinidos? Porque eu posso falar uma bola, tá, mas e aí, qual bola, né? Eu posso falar uma garrafa, tá, mas e aí, qual garrafa, entendeu? Por isso que eles são indefinidos. Agora, quando eu falo a garrafa, the bottle, aí é outros 500. Então, quando a gente usa o
THE é o artigo definido. Você usa esse artigo definido quando você está falando de uma coisa definida. Você não vai utilizar o artigo definido, por exemplo, para nomes de pessoas. Você fala the Bruno. Não, why? O Bruno já é uma pessoa definida, né? Já é a pessoa própria ali, né? O nome próprio. Então você não precisa utilizar o the, ok? Enfim, só esticando aqui um pouquinho. Agora vamos voltar nos artigos indefinidos, então. Qual que é a parada? A grande maioria de vocês, ou possivelmente você já deve ter ouvido falar que você vai utilizar o a, ou o artigo definido a, antes de palavras que iniciam com uma consoante. Vou te dar um exemplo. A car ou a car. A questão da pronúncia fica a seu critério. Ambas as pronúncias estão corretas, ok? A car or a car, ok? Good. Beleza. Aí você pode falar mouse, right? Vou falar a mouse or a mouse. Good. Então, a palavra mouse começa com M, certo? Estou utilizando aqui qualquer palavra que vem à minha cabeça, né? Sem antes começar a falar das professions. Garrafa. A bottle. A bottle. Então, essas três palavras começam com consoantes. Até aqui, tranquilo. E você também já deve ter ouvido falar que nós vamos utilizar o N, né? O artigo indefinido N, antes de palavras que iniciam com vogal, ok? Vou te dar um exemplo. An elephant. Olha lá. An elephant. An elephant. An elephant, tá vendo? Apple, né, a fruta. An apple. An apple. Porque você pega o N, né? Você pega o N do artigo e conecta com o A do Apple ali já. An apple. Sacou? Maravilha. Então isso aqui você já sabia. O que possivelmente você ainda não sabia é que, para toda regra, existe uma exceção. Não é que você vai utilizar o a antes de palavras que iniciam com consoante. Você vai utilizar o a, né, o pronome, o artigo indefinido a, antes de palavras que iniciam com o som de uma consoante. Com o som de uma consoante. Presta bem atenção. Vou te dar um exemplo. A palavra uniform. Presta atenção no som da palavra uniform, ó. Uniform. Uniform. A letra U, ela tem o som praticamente de um Y no inglês, né? Uniform. Então começa com U ali, tá vendo? Uniform. Então você não vai falar an uniform, você vai falar a uniform. A uniform. That's crazy, right? Yes. I'm sorry, but that's the truth. Desculpa, mas essa é a verdade. A uniform, ok? Ok, good. Você não vai falar, por exemplo, a mesma coisa acontece com a palavra unicorn. Unicorn. A unicorn. Sacou? A unicorn. Então, eu te dei aqui dois exemplos de exceções. Ah, teacher, quais são as outras exceções? Cara, são milhares de palavras no inglês, né? Você tem que perceber o som, ok? Agora eu vou te dar exemplos de palavras que nós vamos utilizar o pronome indefinido an, só que iniciam com o som de uma vogal. Com o som de uma vogal. Por exemplo, a palavra MBA. A palavra MBA, ela começa com M, né? Com M. Então, teoricamente, a gente diria AMBA. Entretanto, se você pegar a pronúncia, o som da palavra, da letra M, M. Tá vendo? Ó? M. Tem o E antes ali, ó. Então, você vai falar an MBA. An MBA. Sacou? An MBA. That's crazy, right? An MBA. That's crazy, right? Yeah, man. That's really crazy. An MBA, ok? Só um exemplo aí dentre muitos outros. Ok, então você já teve alguns exemplos da diferença e quando utilizar o pronome definido, né, e os pronomes indefinidos a or an. Agora vamos então para a parte que é o assunto desse episódio here, ok? Eu peguei aqui uma lista das principais professions, alright? Eu vou falando para você e depois, inclusive, você vai ter um pequeno áudiozinho aí para escutar, para você fazer um exercise de listening, ok? Para conseguir identificar algumas professions, maravilha? Então vamos lá. Ó, a primeira profession que eu tenho aqui é sales rep. Sales rep. Sales, S-A-L-E-S, rep, que é uma abreviação de representative. Sales rep, então é um representante de vendas. Sales rep, ok? A próxima, financial.
Financial Director. Financial Director. Aí pode ser Financial Manager, né? Que seria o gerente. Financial Coordinator. Então você tem aí as diferenças de níveis, né? Coordinator, Supervisor, Director, Manager, né? Uma das mais conhecidas na atualidade é o CEO, né? Chief Executive Officer. Chief Executive Officer. Temos também Personal Assistant, um assistente pessoal, ou somente um assistant, né? Se você for um manager, se você for um director, possivelmente você deve ter um assistant, né? Uma pessoa para te ajudar. A palavra, inclusive, auxiliar, né? Auxiliar de escritório, por exemplo. Aqui no Brasil a gente fala muito, né? Auxiliar de escritório, né? A gente vai utilizar assistant, ok? Assistant. Então, poderia falar administrative assistant, for example. A próxima, technician. Technician. Technician, que é um técnico. Technician. Human Resources Manager. Aí você tem a diferença de níveis também. Human Resources Manager, Coordinator, Director. Receptionist. Receptionist. A gente escreve receptionist, né? Mas a gente fala receptionist, ok? E Team Leader. Então eu peguei uma pequena lista aqui, bem aleatória de professions que eu tenho, ok? E então nós comentamos um pouquinho sobre os níveis, as diferenças, né? Agora, então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma lista grande aqui de né, professions, e eu vou falando para você tanto a profissão quanto o artigo definido ou indefinido. Então a gente vai aprender tanto a profession quanto o artigo indefinido que se conecta a essa profession, ok? Para a gente esticar, alongar ainda mais, né? Expandir ainda mais o nosso conhecimento com relação à utilização dos artigos indefinidos, alright? Vamos lá, ó. A primeira que eu tenho aqui, ó. An accountant. An accountant. Accountant que é um contador, né? An accountant. 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 An accountant. A próxima. An architect. An architect. An architect. Presta bem atenção que ele fala, ó. An architect. Tect. Ok? An architect. Né? Architect. Né? Architect. An artist. An artist. Oh, my daughter is an artist. A cashier. A cashier. Cashier, que é um caixa, né? Uma pessoa que trabalha ali no caixa, que recebe o seu dinheiro no mercado e etc. Cashier, ok? E também no restaurante, né? Cashier. No mercado, inclusive, agora a gente tem o self-checkout, né? Self-checkout. Self-checkout. Você paga ali, né? E vaza sozinho. A consultant. A consultant. Um consultor. Consultant. Pode ver que nós estamos falando das professions aqui em ordem alfabética, né? A director. A director. Director, que é diretor. Agora, se você estiver falando diretor de escola é principal. Principal. A palavra principal, né? Que inclusive algumas pessoas utilizam como principal, significa director, né? Ou, quer dizer, significa diretor de escola, ok? A palavra principal em inglês significa, quer dizer, é dita main, né? Main. My main job, meu trabalho principal. Beleza. Próxima profession. Doctor. Doctor. Doctor, que é utilizada, né, exclusivamente para doutores da saúde, ok? Ou seja, médicos, alright? Não é como aqui no português, por exemplo, que a gente fala doutor Eduardo, que é um advogado, é um juiz, né? Então, doctor é só médico, ok? Até eu já vi alguns filmes, as pessoas falando physician. Physician também significa médico, porém eu acho que é o pesquisador, deve ter uma pequena diferença aí, não sei ao certo, ok? An engineer. An engineer. An engineer? Engenheiro. Aí você pode ser, se você colocar a sua designação antes da sua profession, né? Production engineer. Aí seria a production engineer. Que o engineer é an, tá vendo? An engineer. Mas se você colocar production engineer, aí é a production engineer. Já muda, né? Já altera. Executive. Executive. Executive é um executivo, né? An executive.
A journalist. A journalist. A lawyer. Lawyer, que é advogado. A lawyer. A manager. Fulano de tal is a manager. I am an office worker. An office worker, um trabalhador, né? De escritório, ou seja, eu trabalho no escritório. I'm an office worker. Seguindo, então, a próxima profession que eu tenho aqui na minha lista é pilot. Pilot. Pilot que é de avião, né? A pilot. A de carro, nós dizemos driver, né? Inclusive, essa palavra driver, a gente vai voltar nela já já, porque vai vir o jump of the cat, hein? Vai vir o jump of the cat. Falei pra você que ia vir o jump of the cat, o jump of the cat tá já chegando. A research analyst. Research analyst. Aí, no caso, research é pesquisa, né? E analyst é um analista. Analyst. A gente escreve bem como o português, porém com Y no lugar do I. Então, você poderia ser, por exemplo, um office analyst, telephone analyst, enfim. Então, o analyst, na verdade, é uma posição, né? Só que ele vem acoplado à palavra research, porque só research é pesquisa, né? Pesquisador, talvez, você poderia falar researcher. Ó, já tô entregando mais uma pontinha do Jump of the Cat. Possivelmente você já deve ter percebido, hein? Research, ó, research é pesquisar, né? Ou pode ser pesquisa. E aí, pesquisador é researcher. Já dei mais um tiquinho pra você. Vamos ver se você pega essa aí. Beleza. Agora vamos ver mais 3 professions e aí a gente encerra essa parte para passar então para o Jump of the Cat, para quando você quiser falar as professions, ok? Quer dizer, a maioria das professions, né? O próximo, a sales assistant. A sales assistant. A technician. A telephone operator. Um operador de telefone, um telefonista, né? Hoje muitas pessoas trabalham, né? Fazendo cobrança e tal. Então, telephone operator. E aí, por fim, a trainee. A trainee. Obviamente, que não menos importante, nós temos 2 professions aqui que, inclusive, deve ter muita gente que escuta a gente que são, né, esses profissionais, que são businessman and businesswoman. Business, né, que é negócios, man, homem, né, e woman, mulher. Então, mulher de negócios, businessman ou businesswoman. Business, que vem da palavra busy. Busy, B-U-S-Y. Busy. Busy significa ocupado, ou seja, seria um homem ocupado. Ou um homem de ocupação, uma mulher de ocupação. Doido, né? Businessman or a businesswoman. E a última é entrepreneur. 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 Entrepreneur é uma palavra francesa, só que é utilizada no inglês e significa empreendedor. Entrepreneur. É uma pessoa que tem aí empreendimentos, ou seja, companhias, né, empresas, é um entrepreneur. An entrepreneur. An entrepreneur, ok? Então, a gente vai passar para a segunda parte do nosso episódio, onde eu darei para você o Jump of the Cat das professions. Maravilha! Vamos direto ao assunto. O que é esse Jump of the Cat, né? O pulo do gato que eu tô falando. Na verdade, o shortcut. Em inglês nós dizemos shortcut. Shortcut que é encurtar o caminho, né? Ou quebrar o caminho, cortar o caminho. O que é o shortcut? Shortcut basicamente você pode pegar vários verbos, eu não vou falar todos os verbos, porque para toda regra existe uma exceção, mas você pode pegar muitos verbos e adicionar ao final desses verbos ou o sufixo ER ou o sufixo OR e transformar esses verbos em profissionais. Por exemplo, se eu pegar a palavra drive ou o verbo drive, como eu já dei a pontinha, né, essa dica para você no meio desse episódio aqui. Drive, dirigir. Se eu colocar só o R no final, fica o dirigidor, driver, ou aquele que dirige, ou seja, o motorista. Se eu pegar a palavra teach, o verbo teach, que é ensinar, e colocar o ER, fica teacher, ou seja, aquele que ensina, professor. Se eu pegar a palavra learn, o verbo learn, que é aprender, e colocar o ER, fica aprendiz, learner, learner, learner. Se eu pegar o verbo compute,
que é computar, compute, e colocar o ER no final, é o computer, ou seja, aquele que computa. Olha só que legal. Tá vendo? Então você pode pegar vários verbos. Ah, teacher, são todos os verbos? Não sei. Pega e testa. Se der bom, deu bom. Se não der bom, não deu bom. Não é daquele jeito, tá legal? Como eu falei para você no research, né? Research, pesquisar. Researcher. Dá para fazer, ok? Então você tem que testar aí o seu conhecimento. Maravilha? E para encerrar, então, agora nós teremos como prometido no início do episódio, aquele áudiozinho, onde você vai ter um pequeno exercise aqui comigo. Então, o que você vai fazer? Eu vou colocar aqui um áudio, e aí a sua tarefa aqui neste áudio você vai ter 8 pessoas falando de onde elas são e quais são as profissões. E aí, então, você tem que identificar essas profissões, ok? E vai anotando aí, fechou? Vamos lá. 1, 2, 3, here we go. 1. I'm from India. I'm a receptionist for an American company. 2. Okay. Number 1, receptionist, a receptionist. Hello, I'm from Brazil. I'm a human resources manager. I work for an Italian company. 3. Hi, I'm a sales rep. I'm from the USA, but my company is Japanese. 4. Hello, I'm Polish and I'm a team leader for an Indian company. 5. Hi, I'm a personal assistant from Italy. I work for a Polish company. 6. Hello, I'm the Chief Executive Officer for a British company, and I'm from the UK. 7. Hello, I'm Japanese. I'm a technician for a Brazilian company. 8. I'm a financial director from South Africa. I work for a South African company. Ok, então a lista de professions aqui para você checar as suas respostas é: Number 1, receptionist. Number 2, human resources manager. E eu quero ressaltar a pronúncia aqui para você. Human, não é human, ok? É human. Human resources manager, ok? Number 3, sales rep. Number 4, team leader. Number 5, personal assistant. Number 6, chief executive officer, ou CEO. Aí tem chief marketing officer, chief sales officer, chief technology officer, né? Então tem várias abreviações aí. CEO, CTO, CMO, enfim, né? Tem vários. Number 7, technician, um técnico. And number 8, financial director. Turns out, vem a ser que a primeira listinha das profissões que eu falei para você no início do nosso episódio são exatamente as profissões utilizadas neste áudio, né? Então, bateu aí, fechamos com chave de ouro. Maravilha! Hoje, então, aprendemos várias professions, várias pronunciations, a diferença entre os artigos definidos e indefinidos, quando utilizar way, quando utilizar o and, que são os artigos indefinidos, enfim, várias peculiaridades, e também ensinei para você o jump of the cat, ou shortcut, para você transformar verbos em profissões. Agora, como eu disse, fique atento nos próximos episódios, a gente vai fazer uma pequena revisão, né, de tudo o que estudamos até aqui, e eu gostaria muito de contar com a sua contribuição. Se você escuta ou tem escutado nossos episódios, o nosso podcast desde o início, por favor, me mande uma mensagem lá no Instagram, @teacherbrunoaguiar. Pode ser que você nos ajude ou venha aí nos ajudar no episódio 20, ok? E, obviamente, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, porque a gente já vai voltar depois do episódio 20, onde 19 e 20, onde a gente vai fazer, né, essas revisões aí. A gente já volta então para a sequência lógica da coisa. Maravilha? Thank you very much, and I'll see you in the next podcast episode.